Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos novamente juntos para a glória de Deus, pela misericórdia do Senhor, para ouvir um pouco a palavra de Deus e o que ela tem a nos revelar, o que ela tem a nos dizer, o que ela tem a nos acrescentar nesta noite. Nós temos esse momento como algo muito especial diante do Senhor. Um momento no qual nós podemos ouvir a voz do Senhor, porque quem disse que Deus não fala? Eis aqui o canal de comunicação de Deus. Eis aqui a ferramenta poderosa que nos dias de hoje é a palavra do Senhor sobre a terra. Eis aqui uma arma poderosa e eficiente, tanto de defesa como de ataque, para lutarmos contra o nosso inimigo, para enfrentarmos as dificuldades que se levantam contra nós, para buscarmos respostas, para buscarmos direcionamento, para andarmos no caminho do Senhor. Eis a palavra de Deus. Eis aquilo que a Bíblia nos ensina. Eis os princípios através dos quais Deus ainda fala conosco. Mesmo tendo se passado mais de 2000 anos desde a vinda de Cristo, mesmo que muita tecnologia tenha sido desenvolvida pela humanidade, mesmo que muitos conceitos, mesmo que muitos princípios, mesmo que muitos pensamentos tenham se transformado ao longo dos séculos e dos milênios, a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus é a mesma. A vontade do Senhor não mudou. Ele continua sendo Deus, Ele continua reinando, Ele continua no controle da situação, Ele continua fiel, porém, Ele continua sendo justo e juiz. A Bíblia nos ensina que o trono de Deus é um trono de justiça e de juízo. Muitas vezes a gente vê pessoas por aí que não se dão conta de que o nosso Deus é um Deus de justiça e é um Deus de juízo. Vão levando a vida, vão tocando o barco, do jeito que querem, do jeito que dá vontade, do jeito que dá na telha. E se esquecem que o nosso Deus é um Deus que zela pela sua palavra. É um Deus muito rigoroso. Deus é amor, mas Ele também é correção. Deus é amor, mas Ele também é exortação. Deus é amor e perdão, mas Ele também é exigente no que diz respeito à sua palavra e à sua lei. Deus é amor, é perdão, é graça e é misericórdia, mas Deus também é exigente no cumprimento da vontade dEle e daquilo que Ele mandou. Muitas pessoas, infelizmente, nos dias de hoje, se esquecem que o mesmo Deus do Antigo Testamento continua no Novo Testamento e continua nos dias de hoje. Um Deus que muitas vezes punia. Um Deus, a gente gosta da música, né? Que Ele mata e que Ele dá vida. Sim, Deus tira a vida, Ele é Deus. Mas então como é que eu fico diante dessa situação? Eu tenho que ter zelo, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter atenção, eu tenho que ter verdadeiro amor à palavra de Deus e aquilo que nela está escrito. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia têm pregado muita coisa, mas têm se esquecido do que a Bíblia traz como vontade do Senhor. Olha o que diz o livro de Salmos. Esse texto para mim é muito forte. Muito forte. Salmos 69, versículo 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu. O zelo, ou seja, o cuidado pelas tuas palavras, pela tua casa, pela tua lei, pelos teus ensinamentos, pela tua direção, pela tua vontade, esse zelo, esse cuidado, esse carinho, essa obediência
me consomem. O zelo, isso está no Salmo 69, versículo 9. O zelo, o cuidado, a atenção, a obediência me consomem. Ou seja, eu me debruço e me esforço e me dedico e me coloco em obediência e fidelidade ao que a Bíblia diz, ao que é a vontade do Senhor. Eu encontro a vontade do Senhor na sua palavra. Isso me consome. Por quê? Eu me dedico de tal maneira ao que Deus quer, que eu abro mão do que eu quero. Eu me dedico de tal maneira ao que Deus quer, que eu coloco o que eu quero em segundo plano. Eu me esforço de tal maneira para agradar a Deus, que Ele verdadeiramente cuida de mim no momento em que eu faço a minha parte. No entanto, tem muita gente querendo que Deus abençoe, tem muita gente querendo que Deus transforme, tem muita gente querendo que Deus faça um milagre, tem muita gente querendo que Deus abra as portas, tem muita gente querendo que Deus transforme a sua vida e faça acontecer, mas não tem se colocado na presença do Senhor em obediência. Veja o que o mesmo salmista vai me dizer no capítulo 37 de Salmos, no versículo de número 4. Salmos 37, o versículo 4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. O agradá-lo é o zelo do qual eu falava. Ou como o próprio João Batista vai dizer lá em João capítulo 3, versículo 30, que ele cresça, que eu diminua. Ou como Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, quando ele nos deixou a oração do Pai Nosso, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso tudo demonstra um cuidado, um zelo, um apego, uma atenção, uma dedicação e um esforço para cumprir a palavra de Deus, que eu não tenho visto mais hoje, infelizmente. De um modo geral, as pessoas se aproximam de Deus buscando respostas para suas questões. De um modo geral, as pessoas se aproximam de Deus na hora do aperto. De um modo geral, as pessoas se aproximam de Deus na hora do sufoco. De um modo geral, veja o que a pandemia fez. A pandemia deixou muita gente de cabelo em pé. A pandemia deixou muita gente apavorada. A pandemia deixou muita gente preocupada. E aí começaram a buscar a Deus. Senhor, tem misericórdia. Senhor, olha só, tem gente morrendo. A gente não sabe como é que vai se comportar esse vírus. A gente não sabe como é que vai ser. Senhor, socorro, socorro, socorro. No entanto, pelo menos aqui no Brasil, a pandemia parece que deu uma desacelerada. Então as pessoas já estão relaxando. E da mesma forma, já não estão mais tão preocupadas em buscar a Deus. Porque a pandemia trouxe algumas crises secundárias, desemprego, crise financeira, problemas econômicos, etc. Então muita gente perdeu emprego, muita gente teve redução de salário, muita gente teve contrato de trabalho suspenso, muita gente está enrolada por causa de tudo isso, ficou sem trabalhar, profissional liberal, autônomo, ficou sem renda, ficou dependendo de auxílio emergencial, ficou na mão, literalmente, desse benefício. Alguns conseguiram, outros não, e aí veio essa situação difícil. E aí vão buscar a Deus. No meio da crise, todo mundo corre para buscar respostas. A crise começa a melhorar, a situação começa a baixar a poeira, a pandemia está começando a desacelerar, pelo menos no Brasil. Agora já temos um outro assunto bastante forte ganhando a mídia, que são as eleições municipais no nosso país. Teremos eleições municipais no final do ano, então o foco já mudou. E nem tanto se pensa em buscar a Deus. A vida seguiu. Ei, mas a vida seguiu, mas a vontade do Senhor não mudou. O propósito eterno de Deus não mudou.
O chamado de Deus para a minha vida não mudou. O meu compromisso com Deus não mudou. Como é que eu vou ficar simplesmente refém, à mercê de buscar a Deus quando o calo aperta? Então quer dizer que Deus precisa sempre colocar uma crise, Deus precisa sempre permitir uma situação, Deus precisa sempre plantar um deserto na minha história, na minha jornada, para que eu vá buscá-lo? Tem que ter um problema, tem que ter uma dor de cabeça, tem que ter uma situação, tem que ter uma enfermidade, tem que ter um problema em casa, tem que ter um problema de falta de recurso financeiro, para que eu vá buscá-lo? Que a Bíblia vai dizer outra coisa. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, não a minha. Que ele cresça e que eu diminua. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Infelizmente, nos dias de hoje, tem muito mais pessoas interessadas, e isso veio assim muito forte ao meu coração hoje à tarde. Eu participei, quer dizer, assisti e fiquei na intercessão no horário do almoço de uma live da pastora Cecília, que falava muito sobre você se apropriar daquilo que Deus não mandou você se apropriar, e você desobedecer, e você não obedecer à vontade do Senhor, e não aceitar, e começar a transgredir, e se apropriar do que não é seu, fora da vontade de Deus. E aquilo veio entrando em meu coração, veio falando comigo, eu falei, meu Deus, como nós somos, infelizmente, incrédulos. Como nós somos, infelizmente, interesseiros. Como nós somos, infelizmente, movidos pela nossa própria conveniência. E aí vem aquela história, será que eu devo buscar a Deus? Por quê? Porque eu o amo, porque eu desejo agradá-lo, porque Ele é o meu Senhor, porque Cristo morreu na cruz por mim, porque eu sou cristão, porque eu creio que Ele é o meu Redentor, porque eu creio nas suas promessas, porque eu desejo servi-lo e agradá-lo, ou eu vou buscá-lo como uma válvula de escape para resolver os meus problemas? Ou eu vou buscá-lo como uma alternativa para cuidar das minhas situações e das minhas pendências? Então, se tem alguém doente na minha família, ou se eu estou doente, se alguém contraiu o Covid, então eu vou correndo buscar o Senhor na minha vida. Ah, passou. Então agora posso relaxar. Ah, a crise trouxe desemprego. Oh, perdi meu emprego, agora não tenho mais como fazer frente às minhas despesas. Como é que... Ah, vou buscar a Deus. Ah, mas passou, agora você foi contratado, houve uma nova oportunidade, então não preciso mais. E assim sucessivamente nós vamos nos posicionando apenas quando há necessidade. O Senhor nos amou. O homem pecou. A Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos, foram totalmente desprovidos da glória de Deus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que o inimigo veio roubar, veio matar e veio destruir. Mas em contraponto a isso, diz a palavra de Deus que Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Porque está escrito que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Mas crer no nome de Jesus significa viver o que o salmista diz aqui. Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Tem muita gente buscando a Deus porque quer satisfazer o seu desejo. Seja legítimo ou não, seja viável ou não, mas o fato é que está ali buscando o que lhe interessa, e não buscando agradar a Deus. E a Bíblia fala, agrade a Deus e Ele cuida de você. E a Bíblia também fala no Salmo 69, versículo 9, que eu li, o zelo, o cuidado, a atenção, o esforço que eu emprego na casa do Senhor me consome. Me consome porque Ele me abraça, Ele me envolve. Esse zelo, esse cuidado literalmente me absorvem e fazem com que eu me dedique, fazem com que eu me esforce, fazem com que eu me dedique cada vez mais a agradar a Deus e a fazer a vontade dEle. Não por interesse. Eu não faço a vontade de Deus porque eu estou esperando que Ele simplesmente abra uma porta para mim. Eu não faço a vontade dEle porque eu estou esperando que Ele restaure meu casamento. Eu não faço a vontade dEle porque eu estou esperando que Ele me abra uma porta de emprego melhor. Eu não faço a vontade dEle porque eu preciso trocar de carro.
Eu não faço a vontade dele porque eu tenho conta para pagar. Eu faço a vontade dele porque eu o amo, e porque ele me amou primeiro, e porque eu reconheço que ele é meu Deus, e que eu dependo dele, e que sem ele eu nada posso fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Claramente ele deixou essa informação. Nós somos dependentes dele. E também está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Olha o contraponto. Sem ele, nada. Com ele, tudo. Então eu não posso me posicionar, e você acha que Deus não está atento a isso? Eu não posso me posicionar diante de Deus por interesse. Eu não posso me posicionar diante de Deus por conveniência. Eu não posso me posicionar diante de Deus porque eu preciso. Não. Eu me posiciono diante dele porque eu o amo. Eu me posiciono diante dele porque ele é o meu Salvador e Senhor. Senhor no contexto de dono. Eu entreguei a minha vida nas mãos dele. Ele é o meu dono. Então eu o busco, e eu o agrado, e eu me esforço. E a Bíblia diz: esforça-te que eu te ajudo. O reino de Deus, ele é tomado, conquistado, por esforço. E os que se esforçam entram nele. Mas esse esforço, essa dedicação, esse zelo, esse empenho, tem que acontecer por amor. Não por conveniência, não por interesse. Veja o exemplo de Jó. Jó perdeu tudo. Satanás jogou na cara de Deus. Isso está no livro de Jó, você pode ler. É muito fácil para Jó ser fiel a Deus. Ele tem tudo. Deus disse: não, é o coração dele. Não, é porque ele tem tudo. Não, é o coração dele. Então faz o seguinte, Satanás, tira tudo de Jó, só não toca na vida dele, porque a vida dele é minha. Pode tirar tudo, e você verá que o tudo dele sou eu. E assim, Jó perdeu de uma tacada os 10 filhos, de forma trágica, os rebanhos, os servos, as propriedades e recursos, a saúde. Não lhe restou nada, ou lhe restou tudo, porque tudo para ele era o Senhor. E por causa disso, diz a palavra de Deus, primeiro, ele adorou a Deus. A mulher veio com a conversa fiada, que você vai encontrar no livro de Jó. Jó, você amaldiçoe esse teu Deus e morra. E ele disse à sua esposa: você está falando como uma mulher louca. Porque tudo vem de Deus. O Senhor Deus nos deu, o Senhor Deus tirou de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E lá na frente, depois tem toda a história. Isso é início do livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2. Aí lá no capítulo 42, passou toda uma trajetória belíssima de luta. Não foi fácil para Jó. E ele ainda nessa situação, a Bíblia fala que o corpo dele ficou coberto de tumores, da cabeça aos pés. Ele se vestia de saco e se deitava sobre a cinza e se coçava com caco de telha e adorava a Deus. E intercedia ainda pelos seus amigos. E no momento em que ele intercedia pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. E lhe restituiu em dobro tudo que ele possuía. Deus deu a ele mais 10 filhos, e o dobro de propriedades, o dobro de riqueza, o dobro de rebanhos, o dobro de servos. Porque ele não abriu mão do que era mais importante para ele, porque o mais importante para ele não eram os filhos, não eram os rebanhos, não eram os servos, não era nem a sua saúde. O mais importante para ele não perdeu, que era o amor pelo Senhor. E a gente acha lindo, a gente canta canção popular e famosa e adorável, ungida. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,
ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. É lindo. Mas veja que o cântico continua dizendo: eu o adoro. Eu não o adoro pelo que ele faz. Eu não o adoro pelo que ele faz. Eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Você teria coragem de fazer isso? Será que eu teria coragem de fazer isso? É lindo adorar a Deus dentro de casa, confortavelmente, carro na garagem, contas pagas, esposa ao seu lado, filhos perto. É lindo adorar a Deus assim. E se Deus tirar tudo isso, como é que fica? Continua adorando a Deus? Continua fiel? É aí que Deus separa quem o ama de quem tem interesses nele. Jó não tinha interesse em Deus, Jó amava o Senhor. Jó não tinha interesses nele, Jó amava a Deus. E no tempo certo, depois que Satanás se viu frustrado, porque Deus provou para Satanás que Jó o amava. Então aí Deus devolveu tudo, em dobro. Sempre chegará, escute isso com atenção, porque isso Deus tem falado ao meu coração. Sempre chegará o dia do basta. E sempre chegará o dia da dupla honra. Mas não é na hora que eu quero, porque não é com esse tempo aqui que se marca a vontade de Deus. E Deus está só observando. Se eu estou adorando por conveniência, se eu estou buscando... A pandemia foi um excelente termômetro. A pandemia foi uma excelente maneira de nós provarmos quem é quem no reino de Deus. Porque agora sabemos quem o buscou por interesse e quem o busca porque o ama. É interessante, eu estive observando, no auge da pandemia, as lives bombavam. Não é que começou a diminuir? E não é porque as igrejas encheram, não. Porque, inclusive, em boa parte do Brasil, ou a igreja está limitada a X% da sua lotação, ou nem abriu ainda. Há regiões do Brasil onde a pandemia ainda é um pouco mais preocupante, que nem abriu ainda. E as lives começaram a esvaziar. Por quê? Porque era no momento da crise, né? No momento da crise. Agora o povo deu uma relaxada. Eu, por exemplo, moro numa cidade onde tem praia, e a praia está lotada. Está lotada. Final de semana fez calor. Lotou a praia. Mas a igreja não. As lives não. Por quê? Será que aconteceu? E aí, será que a gente, em algum momento, acha que vai enganar a Deus? Quando eu vou buscá-lo, ele já sabe. A Bíblia fala no Salmo 139 que ele sonda e conhece o meu interior, que ele prova os meus pensamentos. A palavra não chegou à minha boca e ele já conhece. Como é que eu vou enganar um Deus como esse? Então eu estou me enganando. Então eu estou simplesmente agindo como se fosse driblar a Deus. Queridos, não tenha dúvidas. Muita gente não recebe o que pede porque está pedindo, mas não quer simplesmente o compromisso com Deus. É uma frase já feita, mas ela é muito forte e diz muito. Muitos querem a bênção de Deus. Poucos querem o Deus da bênção. Vou repetir. Muitos querem a bênção de Deus. Muitos. Poucos querem o Deus da bênção.
É interessante, tem pessoas que ficam no propósito, faz oração e jejua, etc, etc, etc. Quando recebe, some. Some. Eu falava sobre isso com uma discípula minha hoje, no final da tarde, início da noite. Ai, fulana só me procura quando está na crise. Melhora a situação, vai pro bar. Ai. E aí? E aí? Cadê o amor ao Senhor? Cadê o compromisso com Deus? Cadê a fé? Cadê a entrega? Na verdade, Deus não vai ser enganado, jamais. Deus conhece o nosso coração. E aí as pessoas falam assim, Deus não me ouve. Opa, peraí, Ele já olhou seu coração. Ele já entendeu tudo. Ele já definiu na sua vida o que você está pretendendo. Então é a hora de ter uma atitude fiel a Deus. Senhor, eu estou aqui para te servir, não importa as circunstâncias. Se o Senhor der o que eu preciso, amém. Fico feliz e sirvo a Deus com alegria. Se o Senhor não der, amém também. Fico feliz e sirvo a Deus com alegria. Deus tem feito milagres. Deus tem aberto portas. Deus tem abençoado. Aqui nós temos um excelente princípio que Deus tem agido. Já houveram livramentos, já houveram portas abertas de emprego, já houveram curas, já houveram libertações, já houveram quebras de maldições, já houveram casamentos restaurados, várias bênçãos, inúmeras. Mas quando as pessoas pedem, eu anoto. Quem vai analisar o coração de quem pediu é o Senhor. O que eu noto é o seguinte: tem gente que pede, coloca, e eu falo, vem orar com a gente no clamor, não aparece. Eu estou num propósito de oração toda madrugada. E eu fico pensando, e não é por mim, é por outras pessoas. E eu fico pensando, quanto se dispõem a buscar a Deus para agradar o coração dele. Veja que Deus, isso está em Jó capítulo 42, versículo 10. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Por quê? Com isso ele agradou o coração de Deus de tal forma que Deus falou, agora chegou a hora. Chegou a hora de restaurar. Chegou a hora de devolver com dupla honra tudo aquele que Jó perdeu e lhe foi tirado. Chega o dia do basta. Seja fiel e você viverá o dia do basta. Quantas vezes pessoas chegam chorando e nós nos dispomos, nós ouvimos, nós aconselhamos. Hoje mesmo eu falava com uma mãe cuja filha está longe do Senhor. E eu dizia, vamos clamar, que Deus pode. Mas é serva do Senhor, é obreira na casa do Senhor. E a filha está distante, numa idade crítica, né? Final da adolescência, idade difícil, sobretudo nos dias de hoje. E eu dizia a ela, vamos clamar de madrugada. Eu estou contigo nessa. Me passa o nome da sua filha. Já coloquei no caderno. E vamos clamar. Porque nós não vamos simplesmente admitir. Só, o meu Wi-Fi caiu, mas eu acho que pelo Instagram entrou 4G. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Dá um sinalzinho para mim, por favor. Meu Wi-Fi caiu. No Instagram entrou 4G. Continua?
Então eu vou seguir pelo Instagram. Depois eu deixo salvo essa live e compartilho nos outros canais. Como eu dizia, eu falei com aquela mãe. Obrigado, pessoal, já percebi que está funcionando. Obrigado. Falei com aquela mãe. Eu disse, nós não vamos admitir que o inimigo saia vitorioso. Nós não vamos admitir que o inimigo triunfe. Nós não vamos admitir que Satanás prevaleça. Porque nitidamente o Senhor me mostrava que se tratava de uma cilada que o inimigo armou para atingir a filha daquela obreira. E nós dissemos, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é, de fato, algo que agrada o coração do Senhor. Porque a Bíblia também estabelece que nós devemos orar uns pelos outros. O objetivo do caderno não é só eu orar pelos meus pedidos, mas é orar por todos. O objetivo do caderno é intercessão. Intercessão engloba, eu oro por mim, mas oro pelos meus irmãos. E isso move a mão de Deus. E isso toca. E isso muda a situação. E aí se aplica o que a Bíblia diz. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, versículo 4. No momento em que eu me coloco nessa atitude, Deus honra. No momento em que eu me coloco nessa atitude, Deus faz. No momento em que eu me coloco nessa atitude, e eu confesso, são tantos os pedidos de oração, que às vezes, não poucas vezes, eu esqueço de orar por mim. Esqueço de orar pela minha família. E aí, não tem sido raras as ocasiões em que Deus tem movido pessoas a intercederem. Esses dias eu recebi áudio de oração que foi feita no monte, por mim, pela minha casa. Outro dia uma pessoa orando, disse, Deus está me tocando de orar pela sua família, pela sua casa, pelo seu ministério. Isso é intercessão. Isso agrada o coração de Deus. Isso move a mão do Senhor. É aí que se encaixa o zelo pela casa do Senhor. Esse zelo, esse cuidado, esse carinho, esse esforço é que move a mão de Deus. Não por conveniência. Infelizmente há muitos que põem os nomes, mandam mensagem, pedem oração e desaparecem. Simplesmente não vem nem para a oração. Eu digo, vamos orar, venha clamar conosco. Ah, não. Aí não. Mas ore por mim. Ore por mim. Não, mas vamos orar. Ah, não. Não dá. Nesse caso, amém, nós vamos orar. Mas é necessário que nós saibamos, é necessário que nós tomemos conhecimento de que o Senhor está vendo a essência do nosso coração. Como diz o salmista no Salmo 139. Verdadeiramente, Deus sonda o nosso coração. Verdadeiramente, Deus conhece os nossos pensamentos. E tem pessoas interessadas na bênção, mas não no dono da bênção. E eu fico assim, surpreso com uma atitude desse tipo. Porque de fato, não alcançará o que pretende. Não adianta achar que vai ganhar no grito. Não vai. Não adianta achar que
Deus vai abençoar. Não vai. Não adianta achar que vai acontecer. Não vai. E como tem gente assim? Como tem gente buscando a Deus porque precisa de bênção? E eventualmente se consegue respostas, esquece, já era. Nem aparece mais. E parece que essa crise, eu não sei, mas me parece que evidenciou isso. Evidenciou que há pessoas que só estão interessadas na bênção. E olha só, olha que curioso, isso eu posso dizer por experiência pessoal. Quanto mais eu busco a Deus em prol dos outros, orando, aconselhando, ensinando, profetizando, quanto mais eu faço isso, mais Ele cuida de mim. Quanto mais eu me apresso a ouvir a voz do Senhor e obedecer, mais Ele toma conta, mais Ele cuida. Quantas vezes termina aqui a live, aí eu salvo, mando os links, compartilho, tem todo esse trâmite que vocês já conhecem, aí eu vou ouvir a palavra. Exatamente, Danusa. Danusa escreveu assim, tem muito ore por mim, ao invés de ore comigo. Pois é. O crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Né? Porque além de tudo é igual galinha da Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Por que será? Qual será o motivo, né? E aí, temos que ser realistas. Termina aqui a nossa live e tal. Eu tenho um propósito de dobrar meu joelho depois das 2 da manhã. Aí eu vou 2, 3, até as 4. Ocorre que, em alguns momentos, eu até vejo se tem alguma live de alguém que eu conheço, aberta, para orar junto, para compartilhar. E quantas vezes eu entro quietinho, entro simplesmente para orar junto, para ouvir a palavra, para louvar. Tem muita gente cantando nas lives, não é o meu caso. E aí Deus começa a falar, fala com fulano tal coisa. Entrega para Beltrano tal palavra. Aí lá vou eu chamar a pessoa no direct, lá vou eu mandar mensagem, às vezes na própria live eu faço algum comentário. Não é para mim. Entende onde se encaixa esse texto do Salmo 69? O zelo pela casa do Senhor me consome. O zelo pela casa do Senhor me consome. Isso, atrelado ao Salmo 37, verso 4, tem movido meu coração. Por outro lado, há pessoas que realmente não têm esse desejo. Que desejo? De agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus? A Bíblia fala claramente: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e recebeste-me, estando nu me vestiste, e enfermo na prisão fostes visitar-me. E aí alguém perguntou assim, mas quando foi que nós fizemos tais coisas ao Senhor? E Jesus respondeu, quando fizestes a um destes meus pequeninos. Olha que interessante. Quando eu faço isso por alguém, Jesus toma como se eu estivesse fazendo para ele. Jesus não precisa de nada meu. Nada, absolutamente nada. Ele é Deus. Ele é o dono dos céus. Mas quando eu faço por alguém, é como se estivesse fazendo para ele. E ele se encarrega de reconhecer isso.
Não preciso também fazer igual os fariseus faziam e ficar chamando a atenção. Olha só, olha eu aqui ajudando fulano. Não. Olha só eu aqui de madrugada orando por Beltrano. Não preciso. Deus está vendo, isso é o que importa. E aí vem aquela situação assim. Como foi que Jesus falou com Pedro? Eu amo esse ensinamento. E com esse ensinamento eu quero concluir esta live. De fato, hoje a minha ministração é mais em tom de abrir o coração. Estou abrindo meu coração. Embasando na palavra, evidentemente. Mas eu estou abrindo meu coração. O quanto eu fico perplexo em constatar que pessoas não estão nem aí para agradar a Deus. Não estou falando agradar os homens, não, agradar a Deus. Olha só o que Jesus disse. Jesus já tinha ensinado, já tinha estado com eles 3 anos e tantos meses, viveu com eles, comeu com eles, andou com eles, falou com eles, mostrou para eles, etc, etc, etc. Morreu, ressuscitou, apareceu a eles ainda algumas vezes, e quando já estava chegando o momento de Jesus partir em definitivo para junto do Pai, ele chama Pedro e fala: Pedro, vem andar comigo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E continuaram andando. E segunda vez Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ora, então apacenta as minhas ovelhas. E continuaram andando. E terceira vez Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Aí Pedro se entristeceu. Pedro se entristeceu. Mas por que o Senhor está perguntando isso? Terceira vez. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, como é que eu digo para Deus? E não é dizer com a boca. Palavras, né? Dizem que o vento leva. Como é que eu mostro que eu amo a Deus? Cuidando de pessoas. Como é que eu mostro meu amor ao Senhor? Cuidando de pessoas. Ajudando, abençoando, orando com ela. Ah, mas eu não sou pastor. Tudo bem, é só pastor que cuida? Uma palavra de ânimo, só pastor pode dar? Orar com alguém, só pastor pode orar? Ler um versículo que seja, porque a palavra também pode ser usada como um remédio para confortar o coração. Um versículo que você possa nem ler, você pode recitar um que você saiba. Só pastor pode fazer isso? Queridos, de fato, o que eu tenho dito para Deus é, e quem me chama de madrugada às vezes, quem me chama pelo WhatsApp, e eu deixo meu WhatsApp sempre à disposição, não tem essa não. Eu só não respondo na hora todo mundo, porque eu não consigo falar com várias pessoas ao mesmo tempo, o tempo todo. Eu também me perco. Mas na medida do possível eu dou retorno. Quem já me procurou sabe disso. Não deixo nem passar para o dia seguinte. O que acontece? Deixo o número disponível. Quando as pessoas me chamam, às vezes até de madrugada. Ontem alguém me chamou, já era acho que 3h30, alguma coisa assim. Tá acordado ainda? Eu falei, tô orando. Nossa, mas você dorme pouco, né? Falei, misericórdia de Deus sobre nossa vida. Aí falou, é que eu dormi, agora eu acordei, eu estava assistindo sua live. E eu não estou muito legal, eu acordei ansiosa. Falei, Deus é contigo. E na verdade, quando a gente faz isso, as pessoas me chamam e eu estou desenvolvendo isso como algo realmente sincero. Eu escrevo assim, eis-me aqui. Porque é assim que a Bíblia mostra. Deus chamou Moisés, Moisés falou, eis-me aqui. Deus chamou Abraão, Abraão falou, eis-me aqui. Deus chamou Isaías, Isaías falou, eis-me aqui. Ué, eu tenho bons exemplos, eu vou falar a mesma coisa. Está na Bíblia. Então alguém me chama, eu falo, eis-me aqui. Não sei se eu posso ajudar, mas eis-me aqui. Não sei se vai resolver, mas eis-me aqui. Talvez eu não resolva, mas eu posso andar contigo na direção de quem tem respostas. É Jesus. E nós precisamos entender que o nosso objetivo é um só.
dá glória a Deus. A nossa vida tem que ser canal de bênçãos. A nossa vida tem que ser canal de bênçãos. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Que a sua vida seja canal de bênçãos. Não era nada do que eu tinha programado para falar, mas foi a palavra que Deus queimou, ardeu no meu coração. Eu espero que você tenha recebido essa palavra com muito carinho. Por quê? Deus tem planos lindos para todos nós. E esses planos se cumprirão na medida em que você se deixar ser um canal de bênçãos. Seja um canal de bênçãos. Eu vou finalizar com essa frase. O canal de bênçãos sempre é abençoado, porque a bênção passa por ele. Vou repetir. O canal de bênçãos sempre é abençoado, porque a bênção passa por ele. Você quer ser abençoado? Abençoe. Você quer ser abençoado? Abençoe. A bênção sempre passa e abençoa por onde ela passa. Seja um canal de bênçãos. Porque se a bênção chegar até a pessoa por quem você está orando, por exemplo, primeiro a bênção passa por você. E eu posso dar testemunho disso, como tenho sido abençoado. Por falar nisso, Deus abençoe você. Espero à meia-noite para orarmos juntos. Até lá, que a internet nos ajude, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.